Bom, pessoal, em relação ao termo de ajustamento de conduta, o que é que a gente pode falar, né, abordar sobre ele? É um tema novo. O Conselho Federal da OAB regulamentou ele através do provimento 200 de 2020. É um tema novo que nem tem caído assim na OAB. Então, a gente tem que saber pelo menos o básico, pelo menos ter uma base boa para não ter nenhuma surpresa na prova. Se porventura cair alguma questão, vocês já sabem responder. E como a OAB está gostando de juntar matérias e assuntos em uma mesma questão, vários assuntos, duas, três matérias em uma questão, vocês já vão estar preparados para isso já. Se porventura tiver que ter algum conhecimento sobre o TAC numa questão, vocês já saberem. Ele está lá no Código de Ética e Disciplina da OAB, no artigo 47A e no 58A, só nesses dois artigos, não é do 47 ao 58, é o 47A e o 58A. E ele foi regulamentado, onde ele é explicado como funciona, como é aplicado, lá no provimento 200 de 2020 do Conselho Federal da OAB. O que é que a gente precisa saber aqui de início? O que é o TAC, né? Professor, o que é esse termo de ajustamento de conduta? Basicamente, pessoal, é um instrumento, né? É uma forma da OAB fazer com que o advogado ou estagiário pare de cometer uma irregularidade que ele está cometendo. Por exemplo, o advogado está cometendo uma infração leve, e esse termo de ajustamento de conduta, um dos requisitos é que, para que ele seja aplicado, é que o advogado pare de cometer aquela irregularidade, entendeu? O objetivo dele é cessar a irregularidade que está sendo cometida pelo advogado ou pelo estagiário. E uma das coisas boas do TAC também, o objetivo dele é abranger essas irregularidades, essas infrações leves, e fazer com que não fique anotado no assentamento do advogado que ele cometeu essa infração leve, quando o TAC é aplicado. Ele é uma medida alternativa do processo ético-disciplinar, do processo administrativo ético-disciplinar. Bom, tendo em mente o que é o TAC, a gente vai começar a entender como ele é aplicado, seus prazos e o procedimento. Bom, ele é aplicado em que situação específica, professor? Bom, para a gente explicar de uma melhor forma, ele é aplicado em duas situações, que tem as suas regrinhas também. Ele é aplicado em uma situação onde foi cometida uma propaganda profissional irregular, o advogado cometeu uma propaganda profissional irregular, de forma errada, ou então ele cometeu uma infração leve. Uma infração leve que é punível com censura apenas. Mas não basta só ele ter cometido uma infração leve, ou então ter cometido uma propaganda profissional irregular, ele ter feito uma propaganda do seu escritório ou dele de forma irregular. Além disso, essa infração dele não pode ter gerado nenhuma repercussão negativa à advocacia. Vou dar um exemplo para vocês. Um advogado que cometeu uma propaganda profissional irregular, ele espalha na cidade, um advogado espalha na cidade por vários pontos públicos banners de divulgação do escritório dele, com o nome dele, contato, ele espalha. Isso não pode, é propaganda irregular. É vedado pela OAB. Ele espalha pela cidade esse tipo de propaganda e esse ato dele causa uma repercussão negativa à advocacia. Perante a mídia, a advocacia começa a ficar mal vista a partir desse ato dele, como consequência desse ato dele, ela começa a ter uma repercussão negativa à advocacia.
Só por causa dessa repercussão negativa, ele não vai poder aderir ao TAC, esse advogado. Mesmo ele tendo cometendo, mesmo ele tendo cometido, perdão, essa propaganda profissional irregular, que é uma possibilidade de ser aplicado o TAC. Mas como essa propaganda irregular dele gerou uma repercussão negativa, aí já não cabe mais o TAC. Gerou uma repercussão negativa da advocacia, essa infração dele. Aí já não cabe mais o TAC, pessoal. Entendeu? O TAC também é admitido tanto nos conselhos seccionais, em julgamentos dos conselhos seccionais, como em julgamentos do Conselho Federal também, pessoal. Viu? Que torna ampla, como eu coloquei aqui no resumo, essa área de atuação do TAC, onde ele pode ser aplicado. Bom, a gente descendo um pouco aqui, ó, tem outras exceções também, outras regrinhas. Eu coloquei que só será formalizado o TAC caso o advogado ou estagiário não tenha condenação transitada em julgado por representação ética disciplinar, com exceção se ele já tiver reabilitado. Como assim, professor? É que é o seguinte, o advogado ou estagiário já foi julgado por uma infração ético-disciplinar. Ele já foi julgado, teve o trânsito em julgado já desse processo administrativo ético aí, na OAB, e após esse trânsito em julgado, condenando ele, né, ele não pode aplicar mais o TAC, com excesso, se ele já tiver sido julgado anteriormente e condenado. Ele não pode aplicar o TAC, com exceção se ele já tiver reabilitado. Como assim, professor, reabilitado? Ele cometeu uma infração que, deixa eu ver, suspendia a atuação dele como advogado. Ele cometeu uma infração e a punição e a sanção foi suspensão. Ele ficou suspenso durante um período de exercer a advocacia. Mas ele foi e se reabilitou novamente. Ele fez uma reabilitação que cessasse essa suspensão. Aí ele volta a se reabilitar e volta a praticar a advocacia. Nesse caso, que ele já ficou reabilitado, já voltou a exercer a advocacia, em outro processo ele pode aplicar o TAC, em um processo que for uma infração leve ou de propaganda irregular. Se tiver alguma dúvida já sobre o assunto, vocês já podem ir perguntando, viu? Não entendeu, né, Jaqueline? Tipo assim, você, Jaqueline, advogado, cometeu agora uma infração leve. Infração leve cabe TAC, mas anteriormente você cometeu uma infração e foi condenada, foi transitada em julgado. Você não pode se aproveitar do TAC nessa sua infração de hoje, porque você já teve uma anterior que foi transitada em julgado, em um processo ético disciplinar na OAB, entendeu? Mas se você já tiver reabilitada desse processo que você foi condenada, desse processo administrativo, ético-disciplinar, se você já tiver sido reabilitada, aí você pode. Mas se você não tiver reabilitado, você não pode. Sim, sim, Paulinha, você tinha um processo antigo. Professor, eu tinha um processo antigo como advogado, um processo ético-disciplinar. Fui condenada, transitou em julgado já. Acabou, fui condenada lá nesse processo, um processo antigo. Esse processo de agora, professor, por exemplo, esse processo de hoje, professor, que eu cometi, eu poderia me aproveitar do TAC para me beneficiar? Aí eu respondo, não, porque no processo antigo você foi condenada, transitou em julgado. Aí no processo de hoje, o processo novo, você não pode aplicar o TAC. Só poderia aplicar o TAC no processo novo, nesse exemplo que eu estou dando, se você já tivesse reabilitado do processo antigo. Entendeu?